Nós estamos acostumados a acompanhar a evolução de câncer de diversas situações no corpo, no organismo humano, mas eu confesso que eu fiquei surpreso com o conhecimento do câncer de cabeça e câncer de pescoço através de um artigo que eu li do Dr. Leonardo Branco Aidar, que é um especialista na área e também tem muito a se falar a respeito desse assunto, e nós estamos conversando exatamente com o Dr. Leonardo aqui na Super 95 FM. Muito obrigado, senhor, atender a gente aqui no seu escritório. E eu gostaria de, primeiro, agradecer a sua presença e, é claro, esclarecer essa situação. Como eu disse, nós estamos acostumados, infelizmente, é um costume que a gente não gostaria de ter. Eu mesmo, na família, perdi pessoas devido ao câncer, mas câncer de cabeça e pescoço, para mim, eu confesso, foi uma novidade essa situação. Então, seja bem-vindo à SUF. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente a respeito dessa situação. Primeiro, eu quero agradecer o convite, para a gente poder conversar um pouco sobre câncer de cabeça e pescoço. E não é incomum as pessoas falarem isso para mim, Normalmente a gente é acostumado a ouvir falar de câncer de mama, câncer de próstata. E quando a gente fala que é especialista de câncer de cabeça, especialista em cabeça e pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço, pessoal, mas o que você trata, Na minha especialidade, o carro-chefe são os cânceres de tireoide, São os cânceres mais comuns que nós tratamos. Mas tratamos uma série de cânceres, que acometem a região de cabeça e pescoço. Então, tratamos cânceres de pele, Tratamos cânceres das glândulas salivares maiores, que podem ser cânceres nas glândulas parótida, submandibular, sublingual. Tratamos cânceres de garganta também, Tratamos cânceres de boca, de lábio. Então, muitos cânceres, que são tratados pelo cabeça e pescoço são, na verdade, cânceres até muito comuns na população, Porque o fator de risco para muitos deles, são fatores de risco muito difundidos na população. Então, para a gente falar de câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que lembrar que a cabeça e o pescoço têm partes, com diferentes fatores de risco para cada parte. Então, quando a gente fala assim, pele, qual que é o grande fator de risco para câncer de pele? A gente fala que é o sol, Então, o câncer de pele, os principais cânceres de pele, o principal fator de risco é tomar muito sol. Quando a gente fala de câncer de boca, qual que é o principal fator de risco? Muito comum na população, que é o hábito de fumar e beber bebidas alcoólicas. Câncer de garganta, qual que é o principal fator de risco? Fumar, entendeu? Então a gente acaba tratando vários cânceres que, na verdade, o principal câncer da cabeça e pescoço, que ele é câncer que a gente chama espinocelular, que é um câncer que é dependente desses fatores de risco, mas se vê que diferentes lugares têm diferentes fatores de risco, Então, e o câncer de tireoide? Qual é o principal fator de risco? Por incrível que pareça, o principal fator de risco ambiental que a gente tem, é a exposição à radiação, Então, uma coisa não é muito comum, Então, os principais cânceres de cabeça de tireoide, na verdade, são achados de ultrassom, Que hoje em dia a gente faz muito ultrassom. E o senhor disse, assim, principalmente na questão externa. É bom, então, a gente esclarecer o tratamento, às vezes, de cânceres ou situações neurológicas não se incluem, não, nessa área, As pessoas procuram aqui porque o nome causa muita confusão, Falam, o senhor é o quê? Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Então eu ando com dor de cabeça. As principais dores de cabeça, elas não são tratadas pelo cirurgião de cabeça e pescoço. A gente trata até algumas dores de cabeça, que tem como causa problemas anatômicos que precisam de correção cirúrgica, mas elas são muito raras, Quem cuida de problemas como dor de cabeça, enxaqueca, é o neurologista, o neurocirurgião, Não é o cirurgião de cabeça e pescoço. Vamos falar o seguinte, dentro da cabeça, a gente não atua. Quem atua é o neurocirurgião e o neurologista, Onde que o cirurgião de cabeça e pescoço atua, Ele vai até aqui no crânio, até na tábua óssea, Até na tampa aqui, vamos dizer, Dali para baixo, quem atua é o neurocirurgião, Se for causa cirúrgica, e as queixas clínicas, o neurologista, Mas cirurgias de face, da cavidade bucal, quem faz é o cabeça e pescoço. Outras especialidades fazem também. Então,
O otorrino também opera, o viscerocrânio, né? O bucomaxilo também opera, né? Mas dentro da cabeça é o neurocirurgião. Para chegar a esse nível, assim, gostaria que as pessoas conhecessem, que o senhor desse a formação do senhor. Então, eu fiz graduação em medicina na Universidade Federal de Uberlândia, né? E aí depois eu quis ser cirurgião, fui fazer cirurgia geral aqui no Hospital Regional Antônio Dias, aqui em Patos de Minas. Aí eu terminei, quis continuar, né, a especialização, aí eu fui fazer cirurgia geral avançada lá no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Aí eu terminei cirurgia geral avançada, fiz mais outro programa, que é cirurgia de cabeça e pescoço, no Hospital das Clínicas, né? E depois eu terminei e fiquei 1 ano como preceptor da cirurgia de cabeça e pescoço. Então, se você colocar aí na conta, né, além da graduação, são mais 7 anos de formação cirúrgica, né? Eu admiro bastante, claro, toda a classe médica, porque é um dom, né? Eles falam que quem é artista tem dom, não, mas eu acho que quem tem o dom é quem trabalha com o organismo, trabalha com o ser humano, porque é uma responsabilidade muito grande, são minúcias que podem determinar, às vezes, né, o sucesso ou o fracasso de uma cirurgia, por exemplo. Tem que ter, eu admiro bastante os profissionais que trabalham nessa área, principalmente porque tem condições deles passarem para a gente maneiras, além de cuidar, de se prevenir também, né? São especialistas que podem dizer, se você fizer isso, você pode possivelmente até tentar evitar uma situação como essa. Quais as melhores maneiras de se prevenir situações dessa, doutor? Vou falar uma coisa que me lembrou um professor que eu tinha na USP, que ele falava que cirurgia é detalhe, né? Então, um bom cirurgião é apegado a detalhes, né? Então, assim, a gente, para prevenir, né, primeiro a gente tem que conhecer, né? A gente não previne o que a gente não sabe. Então, assim, é sempre importante a gente ter um acompanhamento médico, né? Então, e a gente nunca deve ignorar o que não era comum. Por exemplo, de repente apareceu uma ferida aqui na pele do pescoço. Não tinha essa ferida. A grande maioria das pessoas falam o quê? Isso é bobeira, isso vai sumir. E a ferida não some. Ela começa o quê? A crescer. Então aquilo às vezes era um câncer de pele que você deixou de tratar lá no começo e quando você vai procurar o tratamento ele já virou um câncer avançado. Então assim, não existe bobeira, entende? Eu acho que a gente sempre tem que procurar o profissional, né, se alguma coisa não está certa, né? Então assim, os cânceres de cabeça e pescoço, diferentes partes têm diferentes fatores de risco, né? Como a gente conversou, e diferentes formas de prevenção. Então, se o câncer, o fator de risco é tomar sol, então a gente tem que se proteger do sol. Usar protetor solar, usar, né, barreira física, então usar chapéu, blusa de manga comprida, né, óculos escuros, né? E isso vai proteger você. Se o principal fator de risco para aquele câncer, né, de cavidade bucal, né, é fumar, né, e beber bebidas alcoólicas, você tem que procurar, né, o profissional de saúde, porque parar de fumar não pode ser uma opção sua. Você tem que procurar ajuda, porque o vício em fumar é muito forte. Quantas pessoas a gente conhece que falam que vai parar de fumar, daqui a pouco ela está o quê? Fumando de novo, né? A gente tem que ver que é uma dependência que precisa de ajuda, né? É uma doença, né? Vamos falar da garganta, que o principal fator de risco é o quê? Fumar também, tem que procurar ajuda para parar de fumar. Primeiro a pessoa tem que decidir que quer parar de fumar, né? Para dar certo. Vamos falar de orofaringe. O que é orofaringe? Vamos dizer que ela fica atrás ali da boca e em cima da garganta, para as pessoas entenderem. Um dos fatores de risco é o quê? Relações sexuais protegidas, né? Tem o HPV, né? Ele é um fator de risco. Então, qual que é o jeito de prevenir? Usar preservativos, né? Então, assim, para a gente ter prevenção, a gente primeiro tem que ter o quê? Informação. Não existe prevenção do que a gente não conhece, né? Então, é o que eu acho. Eu acho que a gente tem que sempre procurar o profissional médico, mesmo que seja para orientar, né? Nenhum tratamento, ele é mais barato que uma prevenção. A prevenção é sempre o melhor tratamento, sempre o melhor tratamento. Estou falando uma coisa importante, que qualquer situação que aparece para a gente, muitas das vezes a gente
coloca aquilo como se fosse algo simplório, algo assim que, não, isso aí daqui uns dias passa, aí tá indo, e de repente evolui para uma situação difícil de se controlar. E o senhor disse que é bom ter o acompanhamento. No caso de alguém que quiser encontrar o senhor, procurar o senhor para poder fazer esse tipo de análise, de tirar dúvidas ou mesmo a consulta, né, a respeito, olha, apareceu essa situação aqui, fiquei incomodado. Qual a melhor maneira de falar? Eu estou vindo, né, estou tentando voltar para o interior, né, atualmente moro em São Paulo. Então eu vim uma vez por mês e atendo aqui na Medclínica Coromandel, né. É só entrar em contato aqui, né? O telefone é o 3841-1322 e ver a disponibilidade da agenda, né? Aqui a gente marca e a gente vai escutar a queixa do paciente, né? O que ele tem para falar, né? A gente vai examiná-lo, né? Um exame da cabeça e pescoço completo, né? E a gente vai informar da melhor forma possível o paciente, né? Sobre a doença dele, o tratamento, né? As opções e tudo mais. E assim, no caso, para fazer esse diagnóstico, existe algum tipo de... tem que se usar algum aparelho, alguma coisa? Como o senhor faz esse tipo de diagnóstico com a pessoa? Que ela vem, procura, e como se dá esse tratamento? Então, depende da queixa, né? A gente fala que hoje em dia o ultrassom virou, né, quase uma bengala para o cirurgião de cabeça e pescoço. Não? Depende do que ela tem, né? A gente trabalha muito com exames de imagem, né, principalmente ultrassom, e com biópsia, né? Porque assim... cirurgião, eu gosto de falar que o cirurgião é o tipo do cara que entra para ganhar o jogo. A gente não lida muito bem de entrar para não ganhar. Então a gente se prepara, a gente faz um estudo cuidadoso da doença do paciente, bola a melhor tática, né? Isso envolve fazer exame de imagem, envolve fazer biópsia, né? Para saber o que é aquilo, né? Então, cada caso é um caso, né? Então o paciente tem que vir aqui para a gente decidir o que é melhor para ele. Doutor, muito obrigado mesmo esses esclarecimentos. Eu fiquei muito satisfeito por aprender novas situações, né? E aprender também a ficar mais cuidadoso com essas situações que podem gerar esse tipo de câncer. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui no jornalismo da Super 95 FM. Eu deixo o microfone aberto às suas considerações. Então, queria agradecer, né, a gente poder ter esse espaço, né? A gente ver que existe um espaço aqui em Coromandel, na região, né, para trazer essa especialidade. Queria também deixar para as pessoas, né, que a gente começou a montar um Instagram profissional, né, para tentar levar um pouco da informação de uma forma mais acessível, né. Então as pessoas procurem lá no Instagram @Dr. Aidar. E fico muito feliz, né, de poder trazer um pouquinho, né. Aqui mesmo que seja um pouquinho, né, diz que ninguém constrói uma casa pronta, né? De tijolinho em tijolinho que a gente faz uma casa, né? Então é isso. Um grande abraço para todo mundo e muito obrigado. Com as imagens de Clenildo Martins, diretamente aqui, falando com o Dr. Leonardo sobre esse importantíssimo ponto, esse importantíssimo trabalho, e que a partir de agora, com certeza, eu tenho, assim como eu, você também vai ficar mais atento a essa situação e precisando, já sabe onde encontrar o Dr. Leonardo Branco Aidar. Carlos Aguiar, diretamente para o jornalismo da Super 95 FM.